entendendo a burocracia e a documentação necessária para a captação de recursos. E aqui eu venho falando de um assunto que a gente tem conversado bastante, é que a burocracia, ela sempre vai existir, independente no tipo de captação que você vai fazer, independente da captação, se, como você aprendeu lá, a gente tem o convenente, que é quem manda o dinheiro, e a gente tem o proponente, quem é que propõe a proposta para receber o recurso financeiro, tá? Independente de quem é o convenente, a gente sabe que tem três setores. A gente tem o primeiro setor, a gente tem o segundo setor e a gente tem o terceiro setor. A gente fala muito sobre isso, porque o primeiro setor é o governo, o segundo setor são as empresas privadas que obtêm lucro e o terceiro setor são as organizações da sociedade civil que precisam trabalhar projetos sociais que de alguma forma não vão obter recurso financeiro. Só que recentemente isso aí mudou, porque não é mais organização sem fim lucrativo, é organização sem fim financeiro. O que isso quer dizer? Que esse recurso financeiro ele não vai ser subdividido por aqueles que estão de alguma forma atrelados à organização por meio de algum estatuto, tá? Então, quando eu venho falar dessa burocracia e a documentação necessária, eu simplesmente vou resumir em um único exemplo, que é quem manda. Quem é que manda na captação de recursos? No decorrer do curso, você já deve ter entendido que o recurso financeiro ele pode vir tanto do governo, quanto de empresas privadas, quanto de organização da sociedade civil. E de onde esse recurso vai e para onde ele vai depender simplesmente do edital. Então já coloca aí na tua agenda, olha só, sempre tem isso aqui em mente, ó. Anote, faça o seu resumo, faça as suas anotações principais, que o que você está ouvindo aqui você pode esquecer amanhã. E isso é verdade. A gente, ao longo do tempo, é acostumado a fazer curso de implementação, de aprendizado, não sei o que e tal. E a gente escuta por aqui e sai por aqui. A gente só consegue fixar na mente aquilo que a gente resume. Então, digamos que o resumo é uma porcentagem daquilo que a gente consegue aprender. E, logicamente, hoje eu vou trazer um resumo para você e eu vou trazer um edital do primeiro setor. Ou seja, é um edital que está saindo aqui do governo, tá vendo aqui? Está saindo daqui do governo e está sendo enviado aqui para uma organização da sociedade civil. E, mais uma vez, entendendo toda essa burocracia e também entendendo a documentação necessária para fazer essa documentação, essa captação de recursos. E eu vou aqui espelhar a minha tela e já passei pela etapa de mineração de editais, eu já sei onde eu quero investir o meu tempo, eu já sei como eu quero fazer essa captação de recursos. Eu vou simplesmente espelhar aqui agora a minha guia para fazer essa captação de recursos. E está aqui. Hoje eu tenho um edital do primeiro setor. Esse edital é simplesmente um chamamento público, olha só, de número 1 de 2023. E olha que a gente já passou do segundo semestre. Então, tem recurso disponível, mas algumas decisões governamentais elas vão impactar diretamente no período e na data que esse recurso financeiro ele vai estar disponível para o teu projeto social. E vamos lá, aqui tem o número do programa e aqui já fala de onde esse recurso vai sair, ou seja, do Transfere Gov. Então esse recurso ele é do primeiro setor, ele é do Ministério do Meio Ambiente, Mudança do Clima, é uma secretaria executiva que está atrelado diretamente à presidência e é do Departamento de Gestão de Fundos e Recursos Externos. Então, olha só, é um recurso que sai do Fundo Nacional de Meio Ambiente, que vai ajudar essa causa do Fundo do Clima. Então, provavelmente serão ações que vão impactar justamente na mitigação, no aumento das mudanças climáticas. Então, a gente tem aqui esse edital, ele vai ajudar iniciativas socioambientais para redução de vulnerabilidade à mudança do clima em áreas urbanas e áreas rurais. O que eu entendo aqui? São projetos e são
iniciativas que, de alguma forma, vão ajudar a reduzir o índice de aumento nas mudanças climáticas, que a gente sabe que o planeta inteiro vem passando por alterações e vem passando por problemas climáticos que, ao longo da história, se esses problemas continuarem, a gente tem uma série de problemas, tanto ambientais quanto para a saúde pública. Então, ele está falando bem assim, esse edital, de uma forma bem direta. Eu vou pegar dinheiro e vou investir nos projetos que vão ajudar o meio ambiente, tá? Quais as áreas que eu vou financiar? Áreas urbanas e rurais. E bem aqui eu começo a quebrar a questão da área urbana e área rural, porque esse edital já abriu. Então, quer dizer o quê? Se eu estou na área ambiental, se eu tenho um conhecimento nessa área, eu consigo executar. Se eu tenho alguma ideia inovadora, se eu obedeço algum dos objetivos do desenvolvimento sustentável, já pega aí, se você ainda não anotou isso, anote agora, todas, todas, todas as destinações de recurso financeiro, tanto para projetos de organizações de sociedade civil quanto governamental, estão visando os objetivos do desenvolvimento sustentável, que é justamente criar e ampliar a agenda da ONU de 2030. Tá? Tem vários objetivos e, de alguma forma, esse edital ele está prevendo financiar projetos que estejam de olho nesse objetivo do desenvolvimento sustentável. Ah, existe burocracia para acessar esse recurso e tal. Beleza. A burocracia que existe aqui é você entender de onde sai esse edital. Se esse edital ele está saindo do Fundo Nacional de Meio Ambiente, o Fundo Nacional de Meio Ambiente está pensando em alguma coisa para se incorporar dentro dessa agenda que é da ONU, que é uma ação internacional. Então, a tua iniciativa, ela deve obrigatoriamente, digamos assim, incorporar uma dessas ações. E qual é a agenda da ONU 2030? Será que a inteligência artificial sabe disso ou não? Então, você precisa entender o que essa inteligência artificial vai te dar como resposta e se de fato está integrado a algum desses objetivos do desenvolvimento social. Só passando uma visão geral do que seria isso, ajudar uma população que mora aqui numa região que tenha uma alta valorização ambiental. Para quem não sabe, nós, enquanto Brasil, somos a região mais rica em relação à biodiversidade em todo o mundo. Então, nós temos a maior valorização, a maior diversidade em termos biológicos em toda a região do mundo. Então, tenha certeza que esses projetos querem iniciativas que irão obedecer os objetivos do desenvolvimento sustentável. E aí, a gente entra na questão da burocracia. Por quê? Eu estou falando aqui de meio ambiente, mas o mesmo vale para a questão cultural, para a questão de proteção do idoso, do adolescente, da criança, do jovem, dos animais, do meio ambiente. Então, você percebe que é um ciclo, tá? Então, a gente está numa burocracia. E se existe uma agência internacional que discute esses indicadores, porque quer você queira ou não, mas o nosso governo hoje, tá? Eu não abraço bandeira partidária, mas independente de quem está assumindo um governo, ele tem os seus compromissos internacionais, tá? Vamos olhar você como um morador de um condomínio e você tem que obedecer regras. O Brasil é a mesma coisa. Ele tem que obedecer algumas regras para ele obter um investimento de recurso financeiro para investir em projetos, aí que entra. Muitos daqueles que investem em projetos para serem executados aqui no Brasil não acreditam somente no governo, mas acreditam também nas organizações da sociedade civil. E para isso você precisa estar com sua associação, com a sua fundação, seja lá qual seja a sua iniciativa, toda amarradinha, tudo certinho,
para na hora de fazer sua submissão, você conseguir pegar o dinheiro e investir no teu projeto, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente tem hoje, entendendo essa burocracia, isso tudo que eu estou falando é burocracia, tá? Então, assim, se eu sou um cara que estou investindo, aí na tua comunidade, eu sou um grande empresário, você é o responsável por todas as casas do seu condomínio, por exemplo. Você é o principal morador que está como presidente de bairro, ou está como presidente de uma associação em algum lugar, e eu confio em você para levantar os indicadores para dizer que se você vai executar ou não. Para isso, você precisa me apresentar documentações para que eu acredite em você. Já foi o tempo de você criar documento e levar para um político que seja conhecido e, diante disso, eu financiar o teu projeto. Já não tem mais isso. Hoje, os tempos são outros. Hoje, quanto mais você conseguir acompanhar a verdadeira burocracia, que é atender o nível de o quanto você está submetendo um documento que é fidedigno. Por que é fidedigno? Não sei nem o que é isso. Fidedigno é você elaborar um documento e dizer que ele é verdade. Como você consegue comprovar que ele é verdade? Você está representando uma comunidade, você está representando um bairro, você está representando uma organização. Como que eu estou destinando recurso financeiro, sei que tu realmente representa? São essas ferramentas que você precisa criar e comprovar para dizer que você é, de fato, um representante. Quando você se depara com organizações e com pessoas que estão lutando essa causa, aí sim você consegue captar, porque nem sempre quem é o representante dessas causas sabe acessar o recurso financeiro. Aí, quando você une essa pessoa que tem esse conhecimento com o teu conhecimento que você está adquirindo ao longo do método projetar, aí sim você consegue fazer uma captação consistente. Então, supondo que você já tem conhecimento de elaborar uma proposta, já sabe a causa que você quer trabalhar, já sabe os problemas que você quer mitigar, aí você consegue enxergar uma proposta e começar a elaborar. E aqui, nesse documento em específico, não existe uma documentação necessária que seja algo genérico. Se você me pedir agora, me manda um checklist para eu fazer uma compra para a minha associação, para a minha fundação, para a minha ONG. Não existe isso. Não existe. A não ser que você esteja captando recurso do mesmo edital que sai todos os anos. Aí eu tenho como fazer. Aí tu fala, pô, Jonathan, minha organização, ela faz essa mesma captação durante 10 anos. Mas o cara que fazia a captação foi demitido. E agora eu assumi. Aí você pega o nome do edital, a gente consegue pesquisar, ver quais são os documentos que ele pede ao longo dos 10 anos e submete com a documentação que já tem dia. Mas e aí, quando você pega esse edital aqui de primeiro, tá aqui, ó. É um edital de 29 páginas. O que você vem? Tá aqui, já falei da iniciativa, falei qual é o documento, e tô olhando aqui qual é ele. Então, é um chamamento público que está chamando todas as organizações e fala bem aqui, ó. O Ministério do Meio Ambiente, isso é só um exemplo, pode sair o Ministério da Cultura, o Ministério do Esporte, o Ministério da Proteção de alguma organização, enfim. Mas meio ambiente, porque estou olhando agora para a gente fazer a nossa avaliação enquanto enquanto prática ao vivo aqui para a gente dar uma olhada. Mas olha só, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática, por intermédio do Fundo Nacional de Meio Ambiente, do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, com esteio na lei. Olha só, 13.019, você já sabe que isso aqui é o marco regulatório, tá? De todas as organizações da sociedade civil, de 2014, e de acordo com o decreto 8726, de abril de 2026, e na lei 13.971, de 27 de abril de 2019, que institui, olha só, o PP, olha só, o Plano Plurianual da União para período de 2020 a 2023. 3 anos esse documento aqui, ó. É um planejamento que há 3 anos existe. Torna público o presente edital de chamamento público visando
a seleção, que? Organização da sociedade civil interessado em celebrar o termo de colaboração para colaborar com o governo para executar algum projeto que tenha por objeto a execução de projetos que visem iniciativas socioambientais. Tem gente que trabalha com socioambiental e não sabe. O que é o socioambiental? É uma ação social que vai beneficiar o ambiental. Caraca, eu não entendo muito. Eu faço campeonato esportivo, mas não sei como assimilar isso com o esporte, com o meio ambiente. E você pode criar um campeonato esportivo visando o meio ambiente. Porque qual é o objetivo aqui? Para a redução de vulnerabilidade a mudanças climáticas em áreas urbanas e rurais. Aí você tem o campeonato do esporte, que para participar desse campeonato, você pode simplesmente criar categorias de competição de esporte na qual o time que vai se apresentar possa precisar apresentar garrafas PET. E se essa garrafa PET, que é um material reciclável, que não vai para o rio, poderia estar beneficiando o clima. E aí você precisa escrever para justamente alinhar a ideia do edital com o teu projeto social. Mas isso aqui para a gente não importa. E eu poderia muito bem agora abrir o edital, ir numa inteligência artificial e mostrar resumidamente o que o projeto está pedindo. Mas a ideia não é essa. A ideia é tu entender o edital. Quem manda na burocracia, quem manda na documentação necessária é simplesmente o edital. Geralmente, muitos editais eles apresentam o sumário necessário para você apresentar todos os documentos de um a um, qual vai ser necessário você apresentar num termo de trabalho ou não. Esse aqui ele já entra direto na capa e já vem falando aqui o primeiro ponto, propósito do edital, beleza, já sei que serve para mim, por exemplo. Objeto do termo. O termo de colaboração terá por objeto, terá por objeto a execução do projeto que vise iniciativa socioambiental. Nossa, você tem ideia do que, como que isso é genérico? Iniciativa socioambiental. Isso é muito genérico. Se eu criar 10 palestras durante o ano, como uma iniciativa para evitar o lançamento de esgotamento sanitário, ou evitar o esgotamento de resíduos sólidos em garapés e tal, já é uma iniciativa, tá? Então isso aqui fica bem genérico. O que tu bota a tua mente para trabalhar? Qual iniciativa socioambiental você tem? Um exemplo, mas se for cultural, iniciativas culturais. Qual a iniciativa cultural para mitigar, para reduzir? Daqui tu começa a trabalhar. Bem, a justificativa, a gente sabe muito bem, principalmente quem é da área ambiental, o que, que precisa. Vamos pular aqui por enquanto, né? Porque não tem a ver com o objetivo dessa aula aqui. Participação no chamamento público. Olha só, tá perguntando aqui, ó. Poderão participar deste edital as organizações, assim consideradas definidas no artigo 2º do inciso 1º, a linhas A, B e C. Eu vou falar uma coisa para vocês. A maioria dos editais citam essa lei, que é o marco regulatório das organizações, para saber se você enquadra ou não. Mas geralmente, quando você está com uma associação, está com o documento tudo certinho e tal, já se encaixa nessa linha A, B e C. Na dúvida, pergunta, pesquisa aí, abre o Google e vê quais são essas linhas, né? Mas geralmente são aquelas que têm o CNPJ tudo certinho, KNAI relacionado com a atividade que o edital vai destinar o recurso financeiro, com todas as CND, as certidões negativas de débito, tanto com o município quanto do estado. São alguns critérios, isso aqui já é critério de documentação. Então já está falando para você participar, tem que cumprir o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Essa é a Bíblia de quem vai captar recurso para associação, fundação e instituição sem fim lucrativo no modo geral. Beleza? A gente tem aqui também entidade privada. Aí pronto, vem descrevendo qual é aqui A, B ou C. Aí vem falando A, entidades privadas sem fins lucrativos. Associação ou fundação que não distribua entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores,
empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras daquilo que você executou e sobrou como lucro, excedentes operacionais brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício das suas atividades e que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social de forma imediata ou por meio de constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva. O que está dizendo? Você vai captar o recurso, que durante esse tempo inteiro, se entrou o recurso, tudo bem, mas se entrar e se sobrar, não vai dividir entre aqueles que participam ou prestam serviço, mas que pode guardar num fundo patrimonial. O que é um patrimônio de uma organização? O que você considera patrimônio? E guarde algo que vai, aquele dinheiro, se valorizar ao longo do tempo, ou vai ser um fundo de reserva? O projeto que você fez acabou, mas sei lá, você guardou, sobrou 20% do recurso, vai destinar aí para o teu fundo, da tua associação ou fundação, que está falando bem aqui, ó, e vai destinar para executar 20% do que previu no ano anterior. Então, esse recurso está sendo destinado para cá. Isso é uma documentação, ele está falando que pode. E aí você tem que criar as ferramentas que te possibilite isso aqui. B, as sociedades cooperativas, aqui já é cooperativa. Quem são as cooperativas, quem pode participar e quem não pode. E C, as organizações. Olha só esse edital. O grande detalhe aqui é que existem organizações religiosas que podem e, claro, que devem receber recurso financeiro, mas existem editais que não permitem a destinação de recurso financeiro para organizações religiosas. E aqui está dizendo, olha só, poderão participar deste edital. A e B, falei que são as cooperativas, as OSC, que são, olha só, para fazer um resumo, a linha A, associação e fundação. A linha B, cooperativa. E a linha C, as organizações religiosas que se dediquem à atividade ou a projetos de interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos. Então, olha só, dá aqui a possibilidade para organizações religiosas fazerem parte dessa captação. E se não fazem, é porque alguma coisa está errada. E aí vem participação do chamamento público. Então, se eu tenho uma associação, uma fundação, fiz um resumo aqui do que basicamente fala todos os editais, mas eu já posso participar. Eu entendi um pouco da burocracia, entendi que de documentação eu sou uma associação e eu posso participar. Beleza, já fiz aqui meu critério de avaliação. Vou continuar. Requisitos e impedimentos para a celebração do termo de colaboração. O que é isso? Quer dizer que tu fez a submissão, aprovou, o que pode te impedir? Isso aqui, genericamente, na captação de recursos, vai ter quem pode, quem não pode, as normas. E aqui, simplesmente vai falar, por exemplo, para a celebração do termo, a organização deverá atender aos seguintes requisitos. Tem a ter objetivos estatutários ou regimentos voltados à promoção de atividades e finalidade de relevância pública. O que isso quer dizer? Simplesmente, a organização que tu está representando, ela é uma organização da sociedade civil. Acabou. Documentação só. Vem falando dos impedimentos, o que pode, o que não pode. Aí você vem próximo aqui, ó. Requisitos específicos desse edital. Isso quer dizer que, provavelmente, dentro desse caminho aqui, tem algum impedimento que possa fazer com que, por mais que você tenha a organização, tenha os documentos, tenha como acessar esse recurso, você tem que ler requisitos específicos. Esse aqui é o item à parte. Confesso que dificilmente eu vejo esse item aqui, ó. Requisitos específicos desse edital. Por exemplo, ele fala que a tua organização ela tem que ser uma organização prevista para essa região de atuação. Então, você tem que ler
separadamente, quais são elas. Olha só, 6 requisitos específicos desse edital. Isso quer dizer que não é uma lei, não tem um checklist, não tem algo que fale, eu já cumpro todas as exigências. Quer dizer que esses requisitos aqui, eles estão voltados exclusivamente para esse edital aqui. E é por isso que você, na hora de fazer o atendimento das exigências, você tem que estar com esse documento na palma da sua mão. E aí faz um texto aqui resumido, e aqui depois vem falando quais são os eixos que você pode submeter. Lá na inteligência artificial, você aprende como utilizar esses eixos para criar um tópico, e a partir desse tópico, começar a desenvolver o projeto para ser elaborado. E aí tem todos os tópicos, eixos temáticos, e aí tem os critérios obrigatórios, os critérios listados a seguir, devem seguir integralmente atendidos, pois, caso contrário, a proposta será eliminada. E eu vou falar um negócio aqui para você agora. Seu projeto pode ser o melhor do mundo, pode atender o maior público-alvo da tua região, mas em algum momento, se durante a elaboração dessa proposta ele não atender parcialmente ou completamente o que ele está pedindo lá na fase preliminar, ele não vai nem descer para a fase de avaliação, infelizmente, tá? Simplesmente porque você não conseguiu atender todo o critério de avaliação. Então, o que a gente está percebendo aqui? Esse edital, especificamente, ele está direcionando alguns tópicos exclusivos que é para esse edital, não é uma viés de regra, mas para acessar esse recurso financeiro em si, está direcionando para isso. Já vi quais são os temas, já vi qual é o eixo temático, mas tem alguns critérios exclusivos. Então, o que fala aqui? Ó? Eu tenho que enviar a proposta via a plataforma Transfere.gov. Se você ainda não sabe o que é Transfere.gov, precisa criar um cadastro urgentemente até as 23h59 do dia 25/9, ou seja, ele deixa que você crie essa proposta antes dessa data. Ele fala que o valor financeiro da proposta ela deve estar entre 400 mil e 800 mil reais, que você tem que ter um objeto que atenda à finalidade do edital, e a gente aprende isso na inteligência artificial. Fala sobre as atividades contempladas na proposta, que estão enquadradas em pelo menos um dos temas da tabela 1. Qual é a tabela 1? Está bem aqui, ó. Olha só os eixos aqui, ó. Áreas verdes, urbanas, periurbanas, redução de risco, adaptação baseada em ecossistema, segurança hídrica, agroecologia, enfim. Tem um montão de temas aqui que você pode adequar ao seu projeto, mas você precisa entender essa documentação aqui. As atividades contempladas, preenchimento das justificativas e aba de dados, com informações sobre o problema a ser resolvido, isso é genérico, a gente sempre fala disso, e os resultados esperados. Também deve ter a informação sobre as metas e as etapas, lembrando muito bem que lá na nossa aula a gente tem a distinção do que é uma meta e quais são as etapas. Olha só, esse é um edital mais criterioso, a gente sabe que o número de etapas, ao se somar, ao fazer a etapa 1, 2, 3 e 4, serve para você chegar na meta 01. E aí você consegue fazer a etapa no eixo 2, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 para chegar na meta número 2, assim sucessivamente. A gente já falou sobre isso, tá? Os indicadores que aferirão o cumprimento das metas e etapas e o prazo. Também deve prever o preenchimento do documento informado, o orçamento do projeto conforme o anexo e o modelo da planilha orçamentária. Tá aqui, ó. Modelo da planilha orçamentária, futuro plano de aplicação detalhado. Então, basicamente, quer saber o quanto vai gastar, com o que vai gastar e qual vai ser esse total de investimento. E justamente, a proposta não possui despesa com obras. Então, que se você tem, eu quero reformar meu espaço, eu quero contratar uma empresa, comprar equipamento e tal. Então, esse edital aqui, ele não prevê. Então, aqui já acaba. Então, aqui eu já fiz uma breve orientação sobre burocracia e sobre documentação que deve ser apresentada, tá? Bem, olhando a comissão de seleção, não quero saber agora, né, da fase de seleção,
Aí tem etapa 1, publicação do edital, envio das propostas de AC a data, campo de justificativa e vem olhando o edital por completo. Lembrando que a gente pode subir esse edital numa inteligência artificial, já tem aula mostrando como é que faz, essa aqui não é um desses exemplos, mas tem todas as etapas, os parâmetros de medição, é importante ver cada um desses dados. Mas o que me mostrou, o que me mostrou interessante aqui, é se eu consigo cumprir esses, o resto é anexo. Então, olha só, de 29 páginas, na página 13, acaba o edital, e a partir da página 13 começa justamente os anexos. Olha só, anexo 1, anexo 2, anexo 3, eu tenho que apresentar todos esses anexos para fazer a submissão dessa proposta, tá? E cada um dos anexos vem um modelo. Isso aqui é assim, concorda que a organização é uma daí? Concordo. Deixa eu ver o que mais. Declaração, instalação em condições materiais. Concorda que a tua organização ela vai cumprir todas as exigências para desenvolver o projeto? Concordo. E geralmente é isso, mas você tem que ler cada uma dessas etapas para realmente prever se compensa. Hoje é dia 13/9 desse ano agora aqui. Supondo que você tem que prever até dia 30, dá tempo de fazer uma leitura detalhada, tá? Declaração em relação dos dirigentes e entidades, quem é que comanda, qual a equipe técnica, assina, manda também. Imprimiu, botou o nome da organização, assinou. Mas o que me chamou a atenção foi, tudo isso aqui, povos indígenas, quem vai ser atendido, então isso aqui faz parte do plano de trabalho, tem que levantar. Modelo do termo de referência, denominação do item, descrição, quantidade, valor, cada um é isso aqui, que tem que mostrar. O que tu vai comprar, quais vão ser os serviços que você vai precisar contratar e qual vai ser o material que você vai precisar de consumo. Lembrando que esse edital aqui é um edital que é bem mais criterioso para fazer sua captação de recurso do que um edital que seja uma captação de recursos de uma empresa mandando dinheiro para o teu projeto social, por exemplo, tá? Combustível, olha só o que libera aqui, material de consumo. Material de consumo são aqueles materiais que em menos de 2 anos ele não vai ter mais serventia. Se abaixo disso, vou para um balde que prevê que a utilização dele vai ser no máximo de 2, 3, de 1 ano e meio. Então ele é consumo, você vai consumir ao longo desse tempo. Se for a partir disso, já vira um material permanente, um equipamento. Eu quero comprar um notebook e tal. Notebook tem duração de mais tempo, então é um material permanente. Isso aqui tudo a gente vai ver lá na aba de orçamento, mas tá aqui, combustível, olha só, modelo de metas e etapas do projeto, plano de trabalho. E aqui tem tudo que você vai precisar preencher, tá? Áreas susceptíveis de desertificação e núcleo de desertificação. Aqui tem alguns municípios, o estado, onde tem essa área de desertificação, provavelmente em alguma parte desse edital fala que para essa região tenha que ter assinado, aqui o documento assinado eletronicamente, isso aqui é o SEI, tá? O SEI é um sistema eletrônico de informações na qual as organizações governamentais têm acesso. Você vê aqui, é uma diretora substituta que assumiu aqui, tudo bem, talvez o diretor-geral esteja viajando, eu também tenho acesso a esse documento hoje aqui, porque eu faço previsões orçamentárias dentro desse sistema e tem toda a assinatura de destinação de recursos, tudo isso aqui está mostrando a data que foi editado, quando foi criado, quem vai receber, quem não vai receber, e provavelmente essas regiões aqui sejam as regiões beneficiadas. Então vale muito a pena ler. A burocracia, aquela que eu já falei, atendimento das exigências até a página 14, você vê que você pode ou não. Primeiro, antes de entrar nos anexos, veja se a tua organização apresenta a quantidade de documentos ou não para você preencher, tá? E basicamente, essa daqui, né, falaria muito mais, mas esse é entendendo a burocracia, justamente a documentação necessária para você concorrer a essa captação de recursos. Já falo bem aqui, se não conhece o Transfere Gov, tire um pouco do seu tempo, aprenda o que é o Transfere Gov, faça seu estudo, aprenda a cadastrar organizações no Transfere Gov, que você vai ver que durante o ano inteiro tem muito dinheiro disponível, e o que falta são pessoas entender essas ferramentas para ganhar dinheiro, tanto fornecendo serviço, quanto fornecendo serviço e ganhar por porcentagem, por hora de trabalho, e como contratação, porque o mercado está bem aí, a fim de submeter
e de captar profissionais que façam esse tipo de serviço, porque as organizações não dependem mais do governo, é o governo que depende dessas organizações. Então, a aula de hoje foi sobre isso e até a próxima aula.